Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 16 de novembro. É uma alegria imensa poder contar com a sua companhia aqui no nosso canal do YouTube, sobretudo para nós rendermos graças a Deus. Ontem tivemos o encerramento do 18º Congresso Eucarístico Nacional, aqui em Olinda e Recife. A Arquidiocese de Olinda e Recife organizou o Congresso Eucarístico com o apoio das outras 20 dioceses que compõem o Regional Nordeste 2 da CNBB. Esteve conosco o legado pontifício Dom Antônio Marto, de Portugal. Também contamos com a presença do Senhor Núncio Apostólico, Dom Giambattista de Quatro, e Dom Fernando Saburido, o arcebispo de Olinda e Recife, foi o grande maestro, comandou com a batuta, comandou a sinfonia. Nós rendemos muitas graças a Deus pelo bom êxito e rogamos ao Senhor graças e bênçãos pelos frutos deste Congresso Eucarístico na vida da nossa Igreja no Brasil. Mas vamos ao texto do Evangelho de hoje, que é de Lucas 19, de 11 a 28, a parábola das minas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem.
E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, praticamente chegamos ao final do ano litúrgico. No próximo domingo celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. No outro domingo já é Advento. A liturgia, portanto, continua com esta perspectiva escatológica e hoje nos oferece uma reflexão sobre o modo de como nós esperamos o Senhor e também sobre o destino dos dons e carismas que nós recebemos de Deus e que devem ser colocados a serviço dos outros, a serviço dos irmãos, a serviço das comunidades. O texto do Santo Evangelho de hoje trata da segunda vinda do Senhor e nos dá indicativos de como devemos esperá-lo. É muito importante ter cuidado para não fazermos uma interpretação ao pé da letra. Deus não é um carrasco, um tirano, um déspota que manda matar, que utiliza a violência absolutamente. Jesus utiliza uma história tirada da vida do seu povo. Nós estamos no final do século I, quando Lucas escreve. Os cristãos das comunidades de Lucas, cansados de esperar a segunda vinda do Senhor, muitos esqueceram o entusiasmo inicial, esfriaram na fé, esfriaram na caridade, instalaram-se na mediocridade, no comodismo, na facilidade e já não conseguem mais desenvolver os carismas, os dons que Deus nos oferece. As perseguições também provocaram desânimo e até rejeição da fé, apostasia. Era preciso, então, reacender o entusiasmo e o compromisso cristão. A parábola que Jesus conta retoma a parábola dos talentos. É difícil de determinar com clareza as circunstâncias históricas que estão por trás dessa história da viagem a um país distante. Muito provavelmente se trate da viagem a Roma, feita por Arquelau, filho de Herodes Magno. Depois da morte de Herodes Magno, o reino foi dividido entre Arquelau, que ficou com a Judeia e a Samaria, Herodes Antipas, que ficou com a Galileia e a Pérea, e Herodes Filipe, que ficou com os territórios lá do extremo norte. Arquelau vai a Roma para confirmar o testamento do seu pai, que o deixa, como disse, como governador da Judeia e da Samaria. O problema é que Arquelau era odiado por tantos. Uma comitiva de judeus vai também a Roma para fazer resistência a Arquelau. Lucas então mistura a parábola do pretendente ao trono com a parábola dos talentos. A parábola das 100 moedas de prata, ou parábola das minas, nos conta que alguém fez uma viagem longa para receber a autoridade de reinar sobre uma região. Antes de partir, entregou 100 moedas de prata a alguns empregados, igualmente. Quando voltou, pediu contas da administração dos seus bens. Os 2 primeiros haviam trabalhado com diligência e tinham conseguido muito mais. Isto é motivo de participação do poder do governo sobre algumas cidades. O último, de modo covarde e com medo, escondeu o dinheiro enrolado num lenço.
Aos primeiros, o rei diz: como fostes fiéis no pouco, recebei o governo de cidades. Que frase tão bela, meus irmãos, minhas irmãs. Participar do reinado do Rei que é Jesus. Devemos então nos perguntar: nós somos os depositários dos dons que o Rei nos oferece. Como então nós os estamos administrando? Podemos, por covardia e por medo, deixá-los infrutíferos. Não importa simplesmente conservar, deixar intacto, deixar inalterado. Não. É preciso lançar-se, arriscar, ousar, mesmo com algum perigo ou algum risco. Esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que virá na sua vinda gloriosa como juiz e Senhor da história, mas devemos esperá-lo de modo operoso, trabalhando, envolvidos, empenhados em fazer frutificar os bens que Deus nos confiou. Com qual destes servos nós nos identificamos? O texto ainda apresenta alguns elementos muito interessantes que são detalhes. Por exemplo, no versículo 11, eles pensavam que o reino de Deus iria chegar logo. Muitos, nas comunidades de Lucas, imaginam que a volta de Jesus glorioso como juiz e Senhor da história aconteceria muito em breve. A parousia foi cada vez mais adiada, expostada para mais adiante. E aí, como esperar a vinda gloriosa de Jesus com sua parousia? Parousia significa a visita, a vinda, a chegada de Deus na nossa história. Como então esperar se a parousia cada vez mais vai sendo adiada? Jesus fala de vigilância, de compromisso, de fazer as minas, as moedas de prata frutificar. Um segundo detalhe importante está no versículo 28. Jesus ia à frente dos discípulos, marchando para Jerusalém. Ele é o mestre, por isso ele vai adiante. Ele dá testemunho, ele mostra como é que ele cumpre o caminho da cruz. Quem quiser ser discípulo de Jesus deve segui-lo, ir atrás dele, marchando também com ele para a cruz. Um terceiro elemento muito importante é o versículo 21. O homem covarde que teve medo e escondeu as moedas, ele tem uma ideia muito equivocada de Deus. Ele tem medo de Deus. Ele diz que Deus é severo e até injusto. Assim ele será julgado pelas suas próprias palavras. Perguntemo-nos: quantas moedas recebemos de Deus? O primeiro dom que nós recebemos de Deus é a vida. E a vida como responsabilidade, como dom, mas também como tarefa. E diante dos desígnios de Deus, da vontade do Senhor, do seu projeto, do seu plano de amor para conosco, como é que nós vivemos a vida que Deus nos confiou? Deus também nos confia dons e carismas, especialmente o dom da fé. Pelo batismo, recebemos o dom da fé, o dom da esperança, o dom da caridade. Como desenvolvemos estes dons recebidos pelo batismo? A parábola também quer nos falar, por um lado, de conversão. Por outro lado, a parábola nos fala de missão e compromisso. Outro elemento belíssimo na parábola é a recompensa que recebemos do Rei Jesus. Aos primeiros que negociaram, que fizeram os dons frutificar, Jesus entrega o governo de tantas cidades. A recompensa dada por Jesus é imensamente superior ao trabalho realizado. A recompensa
é o céu, é a bem-aventurança, é a participação na glória do Senhor. Os dons, as graças, a bênção, o céu, a participação na sua glória é algo imensamente superior a todo sacrifício, a toda dor, a toda labuta. Finalmente, é importante relembrar aquilo que está no versículo 14. A rejeição ao rei, no fundo, é um modo de falar da rejeição dos concidadãos, isto é, dos judeus, ao próprio Jesus. Mas no dia de hoje, nossa pergunta principal é: o grande dom que Jesus nos oferece é o dom da vida. E o que fazemos com ela? O que fazemos com as capacidades, as potencialidades, os dons e carismas que Deus nos confia? Procuramos desenvolvê-los e colocá-los a serviço dos irmãos? Rezemos isso no dia de hoje. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.